dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sempre abundante em nossas vidas, de forma que sejamos luz para o mundo, como nos ordenou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a forma que os céus esperam de cada um de nós. Bem, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando o capítulo 2 de Romanos, sobre a hipocrisia dos religiosos. Nesse contexto aqui, Paulo vai usar a expressão judeus, né? Porque os judeus era nata, era o núcleo de toda a religiosidade daquela época e alvo, obviamente, de análise pelo apóstolo Paulo. Então, vamos dar seguimento aqui à nossa lição. Só relembrando que ontem, no domingo, nós vimos aqui duas questões bem interessantes, né? Além do verso síntese, quando Paulo diz que ele consegue sintetizar num verso dizendo: aqueles que ouvem a lei nunca são justos, não são vistos por Deus como justos, né? Apenas os que praticam a lei, os que praticam a palavra de Deus, né? Viver só usando a palavra de Deus da boca para fora, mandando os outros fazer, mas ficar fazendo o contrário, isso não faz de ninguém uma pessoa justa, né? Mas apenas aqueles que praticam a palavra de Deus hão de ser justificados, diz o apóstolo Paulo, né? Ele diz também que vai chegar um tempo em que Deus vai julgar todo mundo, inclusive esses religiosos, né? Que pregam para fazer o certo, mas não fazem. E quando estão escondidos entre quatro paredes, começam a fazer coisa errada, né? A igreja não vê que eles estão fazendo coisa errada, né? Mas Deus sabe, Deus vê, e ele haverá um dia para o julgamento deles, né? Paulo diz isso. E também disse que a todo judeu que se orgulha, que se apoia, né? Se orgulha por conhecer a lei de Deus, por citar versos decorados da lei de Deus e tal. E também, obviamente, chegou a conhecer a vontade de Deus e aprova tudo aquilo que está dizendo, porque ele recebeu já a instrução, as orientações do que deve e do que não deve fazer segundo a lei. Lei aqui tem a ver com a Torá, com a palavra escrita, com o conhecimento da sabedoria que há na palavra de Deus. Esses que fazem isso, Paulo vai dizer o porquê agora, né? Vamos entender agora por que Paulo diz isso. Vamos para a terceira pergunta, que diz: o que a lei traz de bom para o homem religioso? O que o conhecimento da palavra de Deus, que é composto de leis, estatutos, regras, normas, que é composta de conselhos, de juízos, né, que muitos pregadores não gostam de pregar sobre juízos, porque isso afasta, os da religião popular não gostam porque isso afasta os membros melindrosos de hoje não gostam de falar de juízo, né? Isso diminui o dízimo, diminui a arrecadação e tem muita gente que não gosta de tratar disso, né? Principalmente aqueles que estão interessados em arrecadação. A terceira pergunta é muito clara: o que a lei traz de bom? O conhecimento da palavra de Deus e a prática da palavra de Deus, né? Mas vamos aqui para o conhecimento da palavra de Deus traz na vida do cristão. Romanos 2, desculpe, versículos 19 e 20 diz assim: se está convencido de que se você está convencido de que a palavra de Deus, que a lei é guia de cegos,
que a lei é luz para os que estão em trevas, que a lei é um instrutor para insensatos, que a lei é mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então veja só, a lista que Paulo faz de virtudes e de um verdadeiro diferencial na vida de um religioso é o conhecimento da lei. Olha só a lista como ela é preciosa. A lei guia o homem por um caminho de segurança, e de justiça, né? A lei, diz ele aqui, é luz. A lei, a própria Bíblia diz lá no livro de Salmo, né, 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a lei, e luz para os meus caminhos. É justamente a ferramenta, o utensílio necessário para todos nós que estamos no mundo de trevas. Não estou dizendo aqui que os cristãos, todos nós cristãos, estamos andando nas trevas. Não, tem muita gente que já usa essa luz da verdade para guiar a sua vida, para colocar o seu pé com clareza, né? Não colocar num buraco, não escorregar, não ser picado pela serpente, que é o inimigo, né? Então, mas todos nós, os que são guiados na luz, pela luz, neste mundo, estamos no mundo de trevas, né? No mundo de trevas, da falta do conhecimento de Deus, tudo neste mundo evoluiu para justamente tornar difícil que o homem encontre a luz da verdade do Evangelho de Deus. Tudo neste mundo é contrário, né? Neste mundo só tem dois lados. Um lado é você crer nas Escrituras Sagradas, seguir a Deus, e o outro lado, 1000 caminhos mostra contra isto, contra esta verdade, contra a palavra de Deus, né? E diz mais aqui, além de tudo isso, diz que ela é luz para quem está em trevas e instrutor. A palavra de Deus é um instrutor para insensatos, homens que não têm bom senso, homens que não sabem entrar, homens que não sabem sair, homens que não têm a noção do que tem que fazer, do que é necessário fazer para prosperar em todos os âmbitos, todos os sentidos da sua vida. Além de instrutor, diz mais assim, mestre de crianças. Olha que texto, né? Por que Paulo fala isso, mestre de criança? Porque não há nenhuma outra fonte para nós educarmos os nossos filhos a não ser nas Escrituras Sagradas. Se hoje nós temos, se há 20, 30 anos atrás já tínhamos uma geração completamente propensa a futilidades, ao desgaste, à imoralidade, à escravidão e tendenciosidade pelas mídias. Se nós tínhamos isso, imagine hoje. Né? Imagine hoje, porque as pessoas não conhecem as Escrituras Sagradas, não têm buscado, quantos homens já maduros, já em idade de maturidade, ainda são crianças. Quantas pessoas estão perdendo tempo buscando a felicidade, a alegria e tanto mais em fontes que só trazem dor e sofrimento? Porque não conhecem as Escrituras Sagradas, né? Então, porque não buscou a sensatez, o bom senso, o caminho da sabedoria, continua como um insensato, um homem sem senso, sem bom senso. Que triste, não é isso? Pois bem, e aí ele conclui dizendo aqui que, além de ser mestre aqui para as crianças, né? Porque ele entende claramente que a palavra de Deus é a expressão mais clara do conhecimento da verdade. Tem muita gente que diz assim, eu não preciso ler a Bíblia, eu fui batizado com o Espírito Santo e o Espírito Santo me diz à minha mente o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Olha que engano, né? Como é que Deus vai dizer aquilo que ele já disse? Quem quiser conhecer, vá para as Escrituras. O próprio Jesus disse,
Examinem as Escrituras, porque vocês devem cuidar ter nelas a vida eterna. Em lugar nenhum, Jesus disse, deixe de ler as Escrituras, porque o Espírito de Deus vai falar na mente de vocês o que vocês devem fazer. Negativo, ninguém disse isso. A Bíblia até diz que o Espírito de Deus colocará na sua mente o que você deve falar quando for levado diante de reis. Mas sabe em que condição? Vos fará lembrar daquilo que você estudou. É diferente, não é mesmo? Olha o que tem de gente seguindo a sua carne, o seu coração, dizendo que é o Espírito Santo. O que tem de crente, falso crente, que não lê a Bíblia, que não conhece a lei e a palavra de Deus, que fica dizendo por aí que o Espírito Santo falou com ele, que ele é amigo do Espírito Santo, que é não sei o que é não sei o que, mas não conhece a palavra de Deus, é contra a palavra de Deus, inclusive, porque está seguindo o coração, as suas emoções, e acha que emoção tem a ver com o Espírito Santo, né? E aí, justamente, é um insensato, porque não conhece as Escrituras, tornou-se um insensato, seguidor do seu próprio coração, o seu coração que é enganoso, as suas emoções carnais que é enganoso, e ele acha que tudo que está ligado a emoções e sentimentos vem do Espírito. Ora, 90% do que está ligado ao coração, tal, vem da carne, dos desejos da carne, suas emoções ligadas às da carne. E muita gente é enganada, né? Enganada porque não conhece as Escrituras, tornou-se um insensato. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta. A quarta pergunta, que diz assim: o problema do religioso judeu estava na lei ou em não praticar a lei? Né? Por que essa pergunta? Porque essa pergunta ela é atualizadíssima, ela é muito atual. Porque a maioria dos crentes equivocados tem dito que o problema está na lei. Né? Tem pastor, ou pastores no plural, tão levianos, tão desonestos intelectualmente, ignorantemente em relação ao conhecimento da palavra, que eles chegam a dizer que essa lei passou. Outros absurdos, né? Não só que a lei passou, mas que o que está no Antigo Testamento é antigo, é velho, é da antiga aliança, não presta mais para nada. Só o que presta agora é o novo. Olha que ignorância, né? Se o Novo Testamento não tem nada de novo, se tudo que está no Novo Testamento é a explicação do Velho, como é que eu posso dizer que o Novo Testamento é uma nova aliança? Em lugar nenhum diz que nova aliança tem a ver com um grupo de livros escritos, se a nova aliança tem a ver com o Espírito Santo de Deus colocando todo o conhecimento do Antigo Testamento, as escrituras que Jesus, que Paulo, que João fala delas. Quando o Novo Testamento está falando de escritura, está falando do Velho Testamento. O Novo Testamento não é nada mais além do que explicar o Velho Testamento. Ou seja, exaltando o que está escrito no Antigo Testamento e não anulando-o. Né? Aí a gente vê muita incoerência desses falsos pastores, desses falsos crentes, que ficam pregando essas mentiras para o povo. E aqui eles ficam usando o livro dos Salmos, o livro dos... Está tudo no Velho Testamento, olha. No Velho Testamento é tudo passado, mas a lei do dízimo, que está só no Antigo Testamento, que eles nem conhecem a lei do dízimo, conhecem só um verso, o verso da exploração mental das pessoas. E aí eu quero apresentar para vocês essa incoerência. Incoerência, que tira do homem que ensina qualquer autoridade, porque ela é incoerente. Ele fica pensando só aquilo que lhe interessa. E é um problema grave isso, né? Então, aqui na quarta pergunta, ele pergunta, o problema do religioso judeu estava na lei ou em não praticar a lei? Onde está? Vamos perguntar a Paulo aqui, em Romanos 2, versículo 21 e 23, diz assim: então você, falando aqui com o judeu religioso, né? Então você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos,
rouba-lhes os templos, ou seja, rouba os ídolos de ouro do templo. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Veja quantas perguntas o apóstolo Paulo está fazendo para dizer assim: você que realmente usa a lei como guia, como fonte de sabedoria para lhe dar bom senso, utiliza em toda a sua vida, inclusive para educar seus filhos, suas crianças, usa a lei para tudo, a palavra de Deus para tudo. Agora você vai, usando a lei, vai ficar contra ela? Você diz ao seu filho: meu filho, não pegue nada do que é do vizinho, do seu amiguinho da escola. E agora você vai pegar do seu vizinho, roubar alguma coisa dele, uma ferramenta lá para cuidar do seu jardim? Ora, como é que você vai dizer ao seu filho: não faça isso porque é errado, e você vai fazer o que é errado? É isso que Paulo está dizendo. Veja que Paulo está mostrando claramente que o problema não está na lei. O problema está naqueles que não guardam a lei. Aí está o problema. Aqueles que dizem: eu creio na palavra, eu sou crente, anda com a Bíblia debaixo do braço, sou crente, cristão, pode ser qualquer religião, crente, católico, espírita, que diz que é cristão, que diz que segue a Cristo, que diz que crê na Bíblia. Diz que crê na Bíblia, mas desobedece o que a Bíblia manda fazer. Olha aqui a incoerência, né? A Bíblia o tempo todo, quando Paulo fala aos religiosos, Paulo está pedindo coerência, Paulo está pedindo bom senso. Porque a verdade que revela a fé das pessoas, que trará à sua vida a justificação, sempre está baseado no bom senso. Até porque falta de bom senso significa cegueira. E o cego, ele não sabe para onde vai cair no buraco, vai cair na cova, vai morrer eternamente, será julgado e perderá a vida. Por isso que a Bíblia fala disso, né? O tempo todo ela está pedindo bom senso. Quando Cristo falou com Nicodemos, quando Cristo se dirigiu sempre de forma até muitas vezes dura contra a liderança, contra os fariseus, contra os saduceus, contra os sacerdotes, doutores da lei, os escribas, sempre em todas elas ele pedia bom senso, mostrando que eles eram cegos. No capítulo 23 de Mateus, por exemplo, Cristo vai chamar toda aquela liderança diante do templo ali. Para eles foi uma verdadeira afronta o que Cristo fez, né? Mas como filho de Deus, cheio de poder, ele disse, 7 vezes ele disse: vocês são hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? É justamente isso que Paulo está dizendo aqui. Você diz assim: é proibido roubar, viu? E faz aquele discurso inflamado na igreja, que você não pode roubar, mas rouba. Vai para a igreja, faz aquele discurso inflamado de que a sua esposa ama a sua esposa. Todo dia quando sai de manhã, diz eu te amo, dá um beijo na testa da esposa, e vai embora. Mas lá no trabalho, na sua viagem, para onde vai, está traindo a esposa, fazendo coisa errada. Então, isso é o que Paulo está tentando dizer aqui, o que Cristo já disse muitas vezes falando contra os religiosos. Não contra os religiosos, né, mas falando, reprovando aquilo que religiosos fazem de errado, tendo o conhecimento do certo. Então, esta advertência que Paulo está trazendo aqui, ela é atualizadíssima. Nunca foi tão atual e tão necessária quanto os dias de hoje. Porque hoje nós vivemos um liberalismo, não, eu diria que uma libertinagem dentro da igreja cristã, de tal forma que as pessoas, por não conhecerem a Bíblia... Ora, qual é a igreja que você vai num domingo à noite, que a maioria vai no domingo à noite, né? Qual é a igreja que você vai no domingo à noite em que você há um estudo da palavra de Deus, explicando a palavra de Deus para as pessoas com argumentos, mostrando o que elas devem fazer, porque só assim é a chance delas caminharem na luz, prosperarem em todos os âmbitos da vida. Qual é a igreja que você vai que tem isso? Nenhuma.
Porque você vai chegar numa igreja, 99% delas, você vai lá enxergar um pastor coach, que vai pegar um versículo isolado do contexto, vai aplicar a vida diária no sentido de que você seja próspero para ganhar dinheiro, no sentido de que você seja próspero para restaurar o seu casamento, ter a sua casa própria, seu carro, restaurar a sua empresa, o casamento que está falido por coisa errada, restaurar. Ou seja, é só para tratar dos seus prazeres carnais, do seu bem-estar social, ou seja, só investindo 100% na vida aqui. A vida eterna, que é o mais importante, que é a formação do caráter, que vem pelo conhecimento da palavra, né? As advertências, já que mais de 50% da palavra tem a ver com juízos, não tem na palavra. Como é que Deus o inspirou com seu Espírito Santo inúmeros profetas para tratar de juízo e agora eu jogo essa escritura no lixo? Não quero saber disso, dessa parte. Justamente vivendo o período da história onde o tema mais necessário para a humanidade é juízo, porque ele se aproxima em alta velocidade. Então, amados, que o Senhor nos ilumine a mente para que a gente busque na palavra de Deus as respostas que Ele quer que eu encontre lá. Porque Ele já falou, e se Ele já falou, é minha obrigação buscar lá. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todos os males, em nome de Jesus.